A estação ferroviária de Voronezh recebia os últimos raios de sol daquele setembro quando Valentina, apertando contra o peito uma maleta surrada amarrada com cordas, esperava no cais. O vento agitava mechas claras que escapavam de um lenço mal ajustado, enquanto seus olhos arredondados, cheios de uma ansiedade quase infantil, refletiam o crepúsculo. Uma semana antes ela havia enterrado a avó, sua única família, e agora se via sozinha, em uma cidade estranha e imensa, onde precisaria reconstruir a vida do zero. Estude, minha menina, repetia a voz rouca da avó em seus pensamentos, ecoando as palavras ditas pouco antes de morrer, enquanto acariciava os cabelos de Valentina com mãos enrugadas. O estudo faz de você alguém. Não seja como nós, que vivemos na ignorância. Essas frases se tornaram seu lema. Excelente aluna da escola rural, ela conseguiu com muito esforço uma vaga no curso técnico de enfermagem em Voronezh. Vendeu por quase nada a casinha de madeira em Zareshny, pegou seus documentos e partiu rumo à capital regional com apenas uma mala de roupas e o sonho de um dia vestir um jaleco branco. O alojamento estudantil a recebeu com cheiro de batata cozida, vozes ecoando pelos corredores e um quarto apertado para 4 pessoas. As colegas, garotas barulhentas dos subúrbios, olharam a moça silenciosa vinda do interior com uma mistura de curiosidade e condescendência, mas sem maldade. Essa é a sua cama, apontou Marina, uma loira de cabelo tingido, indicando um colchão afundado perto da janela. O criado mudo é compartilhado, mas a prateleira de cima é sua. Quando receber a bolsa, compre um bule de chá para a gente ajunta o açúcar. A rotina que se seguiu foi dura e monótona. A bolsa mal dava para pão e cadernos. Em menos de um mês, Valentina arranjou um trabalho como faxineira em um mercadinho próximo. Acordava às 5 da manhã para lavar pisos, corria para as aulas, passava as noites debruçada sobre os livros e nos fins de semana, fazia bicos limpando escadarias de prédios vizinhos. Aprendeu a economizar em tudo, remendava meias, catava pães não terminados no refeitório, lavava o uniforme à noite e o estendia na cabeceira da cama para secar. Certa vez, Marina a flagrou reformando um vestido velho para usar na cerimônia de recepção dos calouros. Balançando a cabeça, comentou: "Você, Serova, parece saída de um livro da época da guerra. Aqui a gente divide um par de botas entre 3. Como assim, velho regime?" retrucou Valentina sem entender. Mas por trás da ironia, havia um respeito velado. Com o tempo as colegas se acostumaram com a companheira quietinha que nunca reclamava e nos domingos, assava para todas tortas de batata seguindo a receita da avó. Ao final do primeiro ano, a menina tímida do interior já era uma das melhores alunas da turma. Os professores a citavam como exemplo, e certa vez a coordenadora do curso a interceptou no corredor: "Serova, você tem uma cabeça brilhante e mãos de ouro. Vai ser uma ótima enfermeira. Só não esqueça, antes de ser um profissional, um médico é, acima de tudo, um coração." No segundo ano, veio a prática em uma policlínica municipal, prédio descascado da era soviética onde o ar cheirava a desinfetante e papel envelhecido. Com o coração acelerado, Valentina vestiu pela primeira vez um jaleco de verdade e cruzou a porta para o mundo adulto da medicina. "Serova, leve o paciente Ignatiev para a terapia", ordenou a supervisora. Sala 212, segundo andar. Subindo as escadas, ela revisava mentalmente tudo o que sabia sobre o setor. Bateu a porta, ouviu um seco entre, e adentrou o consultório. Sentado à mesa preenchendo prontuários, estava um médico jovem. Quando levantou os olhos, Valentina sentiu o fôlego faltar. Nunca havia visto olhos tão azuis claros como os de atores de cinema, combinados com uma testa alta, um nariz fino com uma discreta curvatura e um queixo firme. Ele parecia deslocado daquele ambiente desgastado, como uma figura de outro mundo. "Estagiária?" perguntou-o com uma voz grave e levemente rouca. "Vladislas Andreievich Romanov. Pode me chamar de Vladislas." Valentina Serova, respondeu ela, ajustando nervosamente o jaleco. "V.A. Valha." Assim começou o encontro entre os dois. Nos primeiros dias ela evitava encará-lo, temendo que ele percebesse sua agitação. Ele, por sua vez, parecia não notar seu constrangimento. Era exigente, porém justo. Uma tarde, depois do atendimento, quando Valentina ficou para arrumar a sala, ele surpreendeu-a com uma pergunta: "De onde você veio, Valentina? Não parece da cidade." "Sou de Zareshny", admitiu, corando. "Uma vila a 3 horas daqui." "E como está sendo a vida na cidade?" Ele se recostou na cadeira, observando-a com interesse. "Barulhenta e cara", confessou ela com sinceridade. "Mas estou me adaptando." Algo mudou a partir daquele dia. Vladislas passou a chamá-la após o expediente, oferecia chá na sala dos médicos,
Falava sobre medicina, sobre seus projetos. Seus olhos brilhavam ao descrever casos clínicos e Valentina ouvia fascinada. Sou de uma família de médicos, revelou certa vez. Meu pai é cirurgião, minha mãe enfermeira. Em casa só se fala de doenças. E por que você escolheu essa profissão? Minha avó ficou doente por muito tempo, respondeu ela baixinho. Eu cuidava dela e percebi que queria ajudar as pessoas. Ela não notou quando ele começou a acompanhá-la até o alojamento, nem quando passou a lhe dar pequenos presentes, uma barra de chocolate, um prendedor de cabelo, um livro de anatomia. Sua atenção a deixava tonta, e as histórias sobre o futuro que ele desenhava, cheio de ambição, a encantavam. Vou ter minha própria clínica, dizia, olhando para o horizonte. Moderna, com os melhores equipamentos. Vou tratar as pessoas de verdade, não só preencher papéis. Quando a beijou pela primeira vez em uma noite gelada de novembro, junto ao portão do alojamento, Valentina soube que estava perdida. Seu mundo passou a girar em torno de Vladislav, de seus planos, de suas promessas. Seremos felizes, Valia sussurrava ele, abraçando-a. Teremos uma casa, um carro, um filho, tudo. E ela, uma órfã que nunca conhecera uma família de verdade, derretia-se com aquelas palavras. A notícia da gravidez veio no final do 3º ano. Por 2 meses, escondeu as náuseas matinais e as tonturas, até que Marina arrastou até uma farmácia para fazer o teste. Ao ver as 2 linhas aparecendo no plástico, Valentina chorou de medo. O que vai ser de mim agora? Soluçava. Vão me expulsar, não vou me formar. Minha avó tanto queria que eu estudasse. Marina a abraçou pelos ombros. Para de chorar, Valia. Fala pro seu médico, deixa ele resolver. Pelo menos ele parece sério. Vladislav recebeu a notícia com uma calma inesperada. Ouviu seu relato confuso, levou-a a um ginecologista particular e quando o diagnóstico se confirmou, ajoelhou-se diante dela, ali mesmo na rua. Valentina Mikhailovna Serova, case-se comigo. O casamento foi simples. Assinaram os papéis no cartório, tomaram um café com os pais dele e 2 amigos. As colegas do alojamento presentearam-na com um álbum de fotos caseiro e uma toalha bordada com os dizeres para a felicidade. Não faz sentido continuar estudando agora, disse Vladislav após a cerimônia. Mude-se para minha casa, minha mãe vai ajudar com o bebê, e depois a gente vê. Com o coração partido, Valentina retirou seus documentos da faculdade. Faltava apenas 1 ano para o diploma, mas a família que finalmente tinha parecia mais importante. À noite, enquanto arrumava suas poucas coisas na mesma maleta com que chegara 3 anos antes, tirou uma foto desgastada da avó. Desculpe, vovó murmurou, pressionando o retrato contra os lábios. Juro que termino os estudos depois quando a criança crescer. Saía do alojamento com o mesmo volume de antes, mas agora, dentro dela, latejava não só um sonho, mas uma vida. Não era apenas o coração de Valia que batia agora com força redobrada, mas também o da pequena vida que crescia dentro dela. À frente, apenas o desconhecido, mas ela acreditava com uma certeza queimando no peito, que a felicidade estava perto. Teremos uma família de verdade, pensava, passando a mão sobre a barriga ainda plana. Uma família como eu nunca tive. Polina nasceu em uma manhã abafada de junho, depois de 18 horas de trabalho de parto que deixaram Valia esgotada, pálida como giz. Quando finalmente ouviu o primeiro choro da filha, lágrimas escorreram sem controle. É uma menina, anunciou a parteira, colocando em seus braços um embrulho enrugado e quente. Valia estremeceu ao sentir aquele peso minúsculo contra o peito, enquanto uma onda de calor novo, estranho, avassalador, se espalhava por dentro, preenchendo cada canto de seu ser. Vladislav só apareceu à noite, com um buquê murchado de cravos e um sorriso tenso. Parabéns, disse secamente, olhando para a criança adormecida. Como vamos chamá-la? Polina respondeu Valia baixinho. Se você não se importar. Ele deu de ombros como se o nome não fizesse diferença, e ficou apenas 10 minutos. Plantão justificou ao sair, mas o cheiro de álcool que tentará disfarçar com chiclete de hortelã não passou despercebido. Então começou outra vida em uma casa de madeira torta na periferia da cidade, onde Vladislav morava com a mãe. O lugar era velho, com pisos desníveis e telhado que vazava na chuva, mas espaçoso. Ana Petrovna, a sogra, recebeu Valia com uma gentileza inesperada. Bom, me mostra, a neta pediu, enxugando as mãos no avental. Polinka, então? Minha mãe se chamava Polina. Bom nome. Aquela mulher magra, de traços marcantes e olhos castanhos quentes, revelou-se um porto seguro. Ajuda com o bebê, ensina os segredos de ser mãe, prepara caldos para recuperar as forças. Perdoe o Vladia, dizia à noite, enquanto balançavam a inquietante Polina. Ele queria um filho, um herdeiro.
Homens são assim, se acham reis, sonham em perpetuar o nome. Vai passar. Mas não passou. Com o tempo Vladislar ficou mais sombrio, sumia por dias. Chegava tarde, bêbado, com perfume alheio na camisa. Tudo bem no trabalho? Perguntou Valia certa vez, quando ele voltou às 2 da manhã, cambaleando. E daí? Rosnou. Quer dizer que sou um mau pai? Um mau marido? Sim, sou. E você? Você me enganou. Prometeu um filho e me deu isso. Ele espetou o dedo em seu peito. Nunca me calei, sua caipira. Achou que tinha fisgado um médico, que ia viver como baronesa? Não vai dar. Virou as costas e saiu, tropeçando. Valia afundou na cama, as mãos tremendo sobre as bochechas queimando. Ana Petrovna apareceu no quarto, de camisola. Não leve a sério, sussurrou. Ele está com problemas no trabalho. Um paciente morreu na admissão, vieram investigar. Tem medo de perder a licença. Aquela noite Valia não conseguiu dormir. Ouviu a respiração suave da filha, tentou entender onde tudo havia dado errado. Lembrava-se das promessas de Vladislas, dos juramentos de amor, dos planos traçados há apenas um ano. Seria tudo mentira? Ou ele realmente mudará? Talvez as dificuldades no trabalho fossem a causa. Mas a situação só piorou. O álcool virou rotina. Vladislas foi demitido da policlínica. Ficou um tempo em casa, depois arrumou um emprego meio período em uma clínica particular. E não durou muito. Incompetentes, xingava ao chegar bêbado. Não entendem nada de medicina. Eu sou o melhor médico desta cidade. O dinheiro acabou rápido. A aposentadoria de Ana Petrovna, ex-enfermeira, mal dava para as contas e o essencial. Valia, disse ela um dia, ainda tenho contatos no hospital municipal. Sempre precisam de enfermeiras. Você quase terminou a faculdade, eu dou uma recomendação. Vão te aceitar mesmo sem diploma. E a Polina? Perguntou Valia, olhando para a filha de 1 ano engatinhando pelo chão. De dia eu fico com ela. Você não pega plantões noturnos. Dá certo. Assim, Valia tornou-se enfermeira no setor de terapia. O trabalho era exaustivo. Soros, injeções, papelada, pacientes sempre insatisfeitos. Mas ali, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se útil. Elogiaram sua precisão, sua atenção, sua disposição em ajudar. Voltava para casa com as pernas doendo de cansaço, mas com um salário que agora sustentava a família. Vladislar fazia bicos esporádicos, mas gastava quase tudo em bebida. Os vizinhos começaram a olhá-la de lado. Uma vez, ao notar hematomas em seus braços, a mulher do lado apenas balançou a cabeça. Ah, Valia, você não é a única. Metade das mulheres aqui anda com o olho roxo. Homem quando bebe perde o juízo. Valia calava. Não contava que o marido levantava a mão com mais frequência, que Ana Petrovna se interpunha entre eles quando a fúria alcoólica tomava conta do filho. Não confessava que Polina, aos 2 anos, já aprenderá a se esconder debaixo da cama ao ouvir os passos pesados do pai no corredor. Vai melhorar, sussurrava a filha nas noites sem sono, afagando seus cabelos. Tudo vai ficar bem, meu sol. Polina crescia esperta, falante. Com 2 anos já se expressava quase sem erros. Adorava quando a avó lia histórias, tremia de medo do pai e idolatrava a mãe. Quando Valia chegava do trabalho, a menina corria para ela com gritinhos de alegria, enlaçava seu pescoço com os bracinhos e não a soltava até a hora de dormir. Mamãe chegou. Minha mamãe. Esses momentos eram a única luz na penumbra dos seus dias. Por eles Valia aguentava. Por eles não desistia. Os golpes do destino, porém, não davam trégua. Vladislav perdeu o último emprego estável, envolveu-se com uma enfermeira da dermatologia, sumia por dias. Quando aparecia, a violência explodia contra quem estivesse por perto. Ana Petrovna definhava. O coração falhava, a pressão disparava, mas ela se recusava a ir ao médico. Não tenho tempo para ficar rodando o hospital, dizia. Quem vai ficar com a Polinka? Quem vai cuidar da casa? Até que veio o golpe mais cruel. Naquela noite de agosto de 2016, Vladislav chegou em casa como uma tempestade. O cheiro de cachaça o precedia. Os olhos ardiam, perigosos. Me demitiram, cuspiu atirando as chaves sobre a mesa. Da clínica particular. Incompetência, dizem. Como se entendessem alguma coisa. Valia, recém-chegada do plantão, apertou Polina contra si. A menina emudeceu, sentindo a tensão. Vai brincar no seu quarto, meu amor, pediu Valia, baixinho. Quando a filha se afastou, ela se aproximou do marido. O que aconteceu, Vlad? O que aconteceu? Rugiu ele, agarrando uma garrafa com restos de vodka. Você aconteceu. Minha vida foi pro ralo desde que você apareceu. Sua caipira inútil. Levantou a mão. Valia fechou os olhos, esperando o impacto. Mas Ana Petrovna se colocou entre eles. Chega, disse firme.
Vladislav, você ultrapassou todos os limites. Não se meta, sua velha, gritou ele, avançando contra a mãe, sempre defendendo sua queridinha, como se não visse que ela destruiu tudo. Foi você quem destruiu a sua própria vida. A voz de Anna Petrovna tremia de dor. Com suas próprias mãos, com a bebida, a preguiça, o egoísmo. Seu pai não se orgulharia de você. Não se atreva. Não se atreva a falar do meu pai. Vladislav rugiu, agarrando o pesado cinzeiro da mesa. Valia gritou, jogando-se para frente, mas já era tarde. O cinzeiro não chegou ao alvo. Anna Petrovna levou a mão ao peito, o rosto contorcido em uma careta de agonia, e desabou lentamente no chão. Mamãe! O tempo parou. Vladislav ficou paralisado, como se o álcool tivesse sido queimado de seu sangue em um instante. Mamãe! A ambulância chegou em 15 minutos, mas era tarde demais. Infarto massivo, disse o médico, sem rodeios. Não havia chance. O enterro foi silencioso. Vizinhos compareceram, alguns ex-colegas de Anna Petrovna. Valia permaneceu junto à cova, segurando a mãozinha gelada de Polina, de 3 anos, incapaz de acreditar que aquela mulher justa e bondosa não estaria mais ali para abraçá-las. Vladislav não derramou uma lágrima. Permanecia imóvel, como uma estátua de pedra, os olhos fixos no vazio. Mas quando a noite caiu e os últimos convidados se foram, ele explodiu. Fora da minha casa. O grito rasgou o ar enquanto suas mãos se fechavam nos cabelos de Valia. Fora! Foi por sua causa que ela morreu. Por sua culpa, tudo. Vlad, acorde. Polina, sua filha, onde vai viver? Valia lutava para se soltar, as lágrimas escorrendo sem controle. Não tenho filha. Com um empurrão brutal, ele a jogou contra a parede. Para o galpão. Leve sua bastarda e some da minha vista. Arrancou suas poucas roupas do armário, as coisinhas de Polina, e atirou tudo em um embrulho desleixado. 5 minutos para pegar suas coisas. E que eu nunca mais veja vocês aqui. Chutes os empurraram para fora, para o frio da noite. Valia, apertando Polina contra o peito, recolheu os pertences com mãos trêmulas. Ao passar por Vladislav, parou. Por que, Vlad? O que eu fiz para merecer isso? Ele a encarou com olhos vazios, como se já não a reconhecesse. Agora não tem mais ninguém para te proteger. Viva onde quiser. A porta bateu. Mãe e filha ficaram sozinhas no alpendre. A noite avançava e, ao longe, o trovão anunciava a tempestade que se aproximava. Aonde a gente vai, mamãe? A voz de Polina tremia de medo. Valia a abraçou com mais força, engolindo o nó na garganta. No galpão, minha flor. Hoje a gente dorme no galpão. Amanhã a gente pensa em outra coisa. Pegou o embrulho e seguiu pelo caminho enlameado em direção ao barracão de madeira no fundo do quintal. Não sabia se eram lágrimas ou as primeiras gotas de chuva que embaçavam sua visão. Setembro foi implacável. A chuva não dava trégua, e o teto do galpão vazava em 3 pontos. Valia improvisou uma proteção com pedaços de manta asfáltica e baldes enferrujados que encontrou num canto. À noite, o vento cortante entrava por cada fresta, e por mais que tapasse as rachaduras com trapos, Polina acordava tossindo, o nariz escorrendo, o corpo tremendo de frio. Mamãe, quando a gente volta para casa? A menina se encolhia debaixo do cobertor surrado que haviam levado. Isso aqui é a nossa casa agora, meu amor. Valia desviou o olhar, a voz embargada. Mas aqui tá frio e molhado. Lá dentro tá quente. Logo vai esquentar, eu prometo. Ela apertava a filha contra si, tentando transmitir um pouco de seu próprio calor, só precisamos aguentar um pouquinho. Do hospital, Valia foi demitida quase imediatamente. A nova enfermeira-chefe era uma antiga conhecida de Vladislav, que sem explicações, lhe entregou as contas e a dispensou. Sem diploma, não conseguia emprego em outras clínicas, mas suas mãos eram hábeis. Sabia colocar uma injeção, fazer um curativo, montar um soro tão bem quanto qualquer profissional. Os primeiros chamados vieram de uma vizinha com varizes. Valia aplicava as injeções e logo a notícia se espalhou. Tem uma enfermeira que faz visitas em casa e cobra barato. A maioria dos pacientes eram idosos acamados. Banho, curativos, soro, tratamento de escaras. Trabalho pesado, sujo, mas Valia aceitava tudo. O pagamento era na hora, e isso bastava para comida e remédios para Polina. Vladislav, depois de expulsá-las, agia como se nunca tivessem existido. Do outro lado da parede, música alta e risadas femininas ecoavam do amanhecer até a noite. Ele havia começado uma nova vida. Às vezes, Valia o encontrava no quintal. Vlad, pelo menos dá um pouco de dinheiro para Polina. Ela olhava nos olhos gelados do ex-marido. Ela tá doente, precisa de frutas, de vitamina. Não tenho dinheiro. Ele virava o rosto.
Mas as garrafas de conhaque caro que Valia encontrava no lixo contavam outra história. O final de outubro foi ainda mais cruel. Chuva com neve caía sem parar, e o galpão virou uma geladeira úmida. Valia adoeceu, a febre subiu a 39 graus, mas não podia cancelar os atendimentos, senão, ela e Polina ficariam sem jantar. Não vá na casa da Stepanovna hoje. Uma vizinha alertou junto à torneira comunitária. O filho dela tá lá bêbado. Sempre dá problema com esses homens. Com pernas pesadas e a cabeça latejando, Valia arrastou-se até o ponto de ônibus, onde pegaria a condução para o próximo paciente. Polina teve que ir junto. Deixá-la sozinha no galpão era impensável. Além do frio, o medo a consumia. Na parada, uma senhora idosa, de casaco gasto mas impecável, exibia em um banco meias, luvas e gorros de tricô. Polina, fascinada, apontou para um par de luvas vermelhas com desenhos brancos. Mãe, olha. Bonito, não é? A mulher sorriu, pegando as luvas. Experimenta, minha filha. Cabem direitinho na sua mão. Polina as vestiu radiante. Olha, mamãe, igual da Segurotcheca. Valia olhou o preço com um aperto no coração. 200 rublos, o equivalente a um jantar para duas ou a um xarope para tosse. Desculpa, meu amor. Outra hora a gente compra. Espere. A senhora deteve. Vocês estão congelando. Ouça esse chiado no peito da menina. Revirando a bolsa, tirou um termo. Chá de framboesa com mel. Tomem. Ela se apresentou. Ekaterina Vassilievna. O líquido quente queimou a garganta de Valia, mas nunca nada lhe parecerá tão bom. Polina, ao receber sua porção em um copinho de plástico, parou de choramingar na mesma hora. Muito obrigada. Valia devolveu o termo, emocionada. Não tem ideia do quanto a gente precisava disso. Vejo que precisavam. Ekaterina Vassilievna assentiu. Acabaram de chegar da aldeia? Valia hesitou. Não, moramos, por perto. O ônibus chegou, interrompendo a conversa. Valia acenou em despedida e apressou-se para o próximo atendimento. Assim começou uma rotina. Quase todos os dias elas se encontravam na parada. Ekaterina Vassilievna sempre oferecia chá, e certa vez, simplesmente entregou a Polina aquelas luvas vermelhas. É um presente, disse, firme, ao ver a expressão de Valia. Uma velha tem o direito de mimar uma criança. Mas Valia notou que a cada dia, a tosse da senhora piorava. Até que uma noite não aguentou mais. Ekaterina Vassilievna, a senhora precisa se tratar. Ela observava o rosto pálido da mulher. Esse chiado não é normal. Parece coisa antiga, mal cuidada. Bobagem. A idosa afastou a preocupação com um gesto. Na minha idade, sempre dói alguma coisa. Passa sozinho. 2 dias depois, Ekaterina Vassilievna não apareceu na parada. Nem no seguinte. Valia, sem entender por que, sentiu um aperto no peito. Perguntou aos vendedores próximos e conseguiu o endereço. Vem, Polinoca. Disse a filha. Vamos visitar nossa conhecida. A velha senhora morava em um prédio de 5 andares, perto do mercado. A porta demorou a abrir. Do outro lado, ouvia-se o arrastar lento de passos. Quem é? Uma voz fraca perguntou. Sou eu, Valia. A porta se entreabriu, e Valia conte a respiração. Ekaterina Vassilievna estava em um estado lastimável. O rosto ardia em febre, os olhos injetados de sangue, a respiração pesada e ofegante. Meu Deus, a senhora está com pneumonia, exclamou Valia, apoiando a mulher até o sofá. Precisa ir para o hospital. Não vou para hospital nenhum, resmungou Ekaterina Vassilievna com voz rouca. Quem vai cuidar dos velhos lá? Eu mesma me coró. Valia, sem hesitar, tirou o casaco e arregaçou as mangas. Polinoca, brinque ali no cantinho enquanto a gente cuida da Ekaterina Vassilievna. Rápida, examinou a idosa. Temperatura beirando os 40 graus, os pulmões chiavam ao fonendoscópio que encontrou em um armário. Pneumonia bilateral, diagnosticou. Sem antibióticos não tem jeito. Espere aqui. Deixou Polina ao lado da anfitriã e saiu correndo para a farmácia, graças ao pouco dinheiro que sobrara de seu último serviço. Ao voltar com os remédios, agiu sem perder tempo. Injeção, compressa, chá quente. A senhora é médica? Perguntou Ekaterina Vassilievna, fraca. Quase sorriu Valia. Faltou 1 ano para terminar o curso técnico. À noite a febre cedeu um pouco, mas Valia não ousou deixá-la sozinha. Ficaremos aqui esta noite se permitir, disse. Amanhã faço outra injeção, vejo como está. Ekaterina Vassilievna assentiu com gratidão, apertando-lhe a mão. E assim Valia ficou, 1 dia, 2, 1 semana. Cozinhava, aplicava medicamentos, ajudava na limpeza. Polina, por sua vez, não ficava ociosa. Levava água à babusca, como passou a chamar Ekaterina Vassilievna, contava as histórias que sabia de memória.
O apartamento, embora pequeno, era aconchegante, móveis antigos e sólidos, toalhas bordadas, estantes cheias de livros. No ar, um cheiro persistente de canela e baunilha. Ekaterina Vassilievna era apaixonada por assar. Como é bom que vocês vieram, confessou certa vez, já em recuperação. Estou sozinha há tanto tempo. Meu marido morreu há 5 anos, filhos Deus não me deu. A senhora tem sorte com os vizinhos, comentou Valia. Podiam ter vindo visitar. Que vizinhos? Suspirou Ekaterina Vassilievna. Todos se mudaram. Os novos nem me conhecem direito. E família, não sobrou ninguém. Numa noite, quando Polina já dormia no sofá, Ekaterina Vassilievna perguntou de repente: Valia, onde vocês moram? Quis perguntar antes, mas não teve coragem. Valia congelou, amassando uma toalha entre as mãos. De repente envergonhou-se de admitir que viviam num barracão, como se fossem desabrigadas. Vejo que algo não está certo, disse Ekaterina Vassilievna, suave. Conte o que aconteceu. Talvez eu possa ajudar. E Valia não resistiu. Palavra após palavra desabafou. O marido alcoólatra, a morte da sogra, como ficaram na rua com uma filha de 3 anos, o frio do barracão, as doenças, a falta de dinheiro, o medo do futuro. Ekaterina Vassilievna ouviu em silêncio, os lábios apertados, os olhos brilhando de uma fúria contida. Há quanto tempo vivem assim? Quase 1 ano, respondeu Valia. O inverno foi duro, mas aguentamos. Temia que Polina adoecesse de frio, mas ela é forte e puxou a mim. E o ex-marido? Ao menos ajuda? Não, riu amargo. Diz que nós estragamos a vida dele. Enquanto isso, ele bebe, arruma mulheres. Não consegue trabalho por causa do álcool, embora já tenha sido um bom médico. Um longo silêncio. Ekaterina Vassilievna olhava pela janela para as luzes fracas dos postes. Então, virou-se para Valia com determinação. Sabe de uma coisa, Valentina Mikhailovna? Disse formalmente. Tenho uma proposta para você. Valia ergueu os olhos, surpresa. A senhora me salvou a vida. Sem você estaria no hospital, ou pior, continuou a idosa. Sou sozinha, velha. Tenho um apartamento de 2 quartos, espaço de sobra. A aposentadoria é modesta, mas dá para viver. Então pensei. Hesitou, como se temesse pronunciar as palavras. Há lugar aqui para vocês. Fiquem comigo. Valia não acreditava. Mas como? Vamos atrapalhar com uma criança barulho. Barulho é o que me faz falta, sorriu Ekaterina Vassilievna. Na quietude, a gente enlouquece. Trabalhei 30 anos em escola, estou acostumada com vozes de crianças. Sem elas, fica vazio. Aproximou-se de Polina, adormecida, e ajustou o cobertor com carinho. Que menina linda, sussurrou. E pensar que ela passa frio naquele barracão. Não, está decidido. Fiquem. O quarto vago está aí, parado. Os olhos de Valia arderam. Não sei como agradecer, murmurou. A senhora nem nos conhece. Conheço o suficiente, respondeu firme Ekaterina Vassilievna. Você é uma boa pessoa, Valia, e sua filha é uma joia. Na minha idade, a gente sabe o que realmente importa. Uma semana depois mudarão-se. Poucas coisas, uma mala de roupas, uma caixa com os brinquedos de Polina, alguns livros. Tudo coube em um único táxi. Quando Valia deitou a filha numa cama de verdade com lençóis limpos, cobertor quente, um teto que não gotejava, algo dentro dela se partiu. Saiu silenciosa para a cozinha e chorou, abafando o som com as mãos para não acordar a menina. Ekaterina Vassilievna a abraçou pelos ombros e ficaram assim, olhando pela janela, onde uma nova primavera começava. Tudo vai ficar bem, minha filha, disse a idosa. E pela primeira vez em muito tempo, Valia acreditou que aquelas palavras poderiam ser verdade. O salário da clínica, embora modesto, era suficiente para cobrir as despesas básicas. Em pouco tempo, Valia conquistou o respeito dos colegas com sua dedicação e habilidade. Você tem mãos de ouro, Valentina, elogiava a chefe do setor. Lamento que não tenha um diploma, respondia Valia, firme. Vou me matricular no curso à distância assim que juntar um pouco de dinheiro. À noite, depois de deitar Polina, ela mergulhava nos livros de medicina emprestados das colegas, revisando conteúdos e se preparando para o vestibular. Ekaterina Vassilievna apenas balançava a cabeça ao vê-la curvada sobre os livros até tarde da noite. Teimosa, você, Valiusha dizia, mas com um orgulho velado no tom. Igualzinha a minha mãe. Ela também, quando se apegava a algo, não desistia jamais. Com a chegada do inverno, a vida finalmente se estabilizou. O apartamento estava aquecido, a geladeira cheia, e no armário pendiam casacos novos para todas. Ekaterina Vassilievna continuava a tricotar, mas agora não por necessidade, seus trabalhos eram encomendas de conhecidos ou presentes para a família. Polina fez amigas no jardim de infância e todas as noites contava animada as peripécias do dia,
os olhos brilhando de entusiasmo. Dezembro chegou com neve abundante, pintando a cidade de branco. Num sábado ensolarado, Valia e Polina foram a um shopping center comprar presentes de Natal. Ekaterina Vassilievna ficou em casa, as juntas doíam com o frio. Compre para mim um estojo com 20 cores de canetinhas, instruía Polina, dobrando os dedinhos com seriedade. E um álbum para desenhar. E um livro de princesa. E um cachecol quentinho para a vovó Kate. Compraremos tudo, sim, riu Valia, ajustando o gorro da filha. E algo gostoso para comer. O centro comercial fervilhava com a agitação pré-natalina. Luzes piscantes, música festiva, crianças na fila para ver o Papai Noel. Polina, de boca aberta, admirava a árvore gigante no saguão central. Mãe, olha que linda, exclamou. Em casa nossa será assim? Menor, claro, mas terá uma, prometo, garantiu Valia. Estavam quase terminando as compras quando, do corredor do segundo andar, Valia ouviu uma voz que gelou seu sangue. Vladislav. Instintivamente, ela puxou Polina para perto, procurando uma saída. Mas era tarde. Olha só, minha ex-esposa, arrastou ele, cambaleando e empurrando os transeuntes. Se enfeitou, hein? Com o meu dinheiro, aposto. Valia virou-se para o escada rolante, tentando se afastar. Pare, rugiu Vladislav, agarrando-lhe o braço. Estou falando com você. O cheiro de álcool era forte, os olhos turvos e cheios de ódio. Valia tentou se soltar, mas a mão dele era uma algema. Me solte, sibilou, protegendo a filha assustada. Tem gente por toda parte, não se envergonhe. Você vai me dar ordens, berrou ele, levantando a mão. O golpe não chegou a atingi-la. Uma mão forte interceptou o pulso de Vladislav a centímetros do rosto de Valia. Bater em mulher não é bonito, disse um homem alto, de jaqueta esportiva com calma inquietante. Principalmente na frente de uma criança. Quem é você? Esbravejou Vladislav, tentando se libertar. Não se meta onde não foi chamado. Servi na tropa de reconhecimento, respondeu o estranho, torcendo o braço de Vladislav para trás com precisão militar. Então sugiro que se acalme. Ele se virou para Valia, imóvel de medo. Chama a segurança? Não, não precisa, gaguejou ela. É o pai da minha filha. Pior ainda, balançou a cabeça o homem, sem afrouxar a pressão. Então, papai, ou sai daqui quietinho, ou conversa com a polícia. Escolha. Vladislav, sóbrio de dor e humilhação, lançou um olhar venenoso a Valia. A gente se vê, cuspiu, antes de sumir na multidão. O estranho soltou-o só quando ele se afastou. Depois, voltou-se para Valia. Está bem? Quer um pouco de água? Obrigada. Estou bem, conseguiu dizer ela, ainda tremendo. O senhor nos salvou. Não foi nada, sorriu ele, um gesto que suavizou seu rosto sério, tornando-o mais jovem e gentil. Timofei Andreevich. Valentina. E está é Polina, minha filha. A menina espiou de trás da saia da mãe. O senhor é forte que nem um super-herói. Timofei riu. Mais ou menos. Sou treinador de judô. Aliás, minha filha está ali, apontou para um café próximo. Fui buscar um sorvete para ela, mas fez um gesto vago em direção ao corredor. Que tal se juntarem a nós? Depois de um susto desses, um doce faz bem. Valia ia recusar, mas Polina já puxava sua manga. Vamos, mãe. Quero sorvete. No café, uma menina de 8 anos, séria e de cabelos escuros, os esperava com os braços cruzados. Pai, onde você estava? Perguntou, franzindo a testa com uma gravidade adulta. Pensei que tivesse se perdido. Ajudei uma dama em apuros, piscou Timofei. Esta é a Valentina e a Polina. As meninas se entreolharam com curiosidade. Polina quebrou o gelo primeiro. Sua presilha de cabelo tem uma borboleta. Que bonita! Meu pai que me deu, respondeu Viera, orgulhosa. Quer brincar com ela? Enquanto as crianças examinavam a presilha, Valia pôde observar melhor seu salvador. Timofei era alto, de ombros largos, com cabelos curtos e claros e olhos cinzentos atentos. Devia ter pouco mais de 30 anos, com rugas sutis nos cantos dos olhos que lhe davam um ar pensativo. Desculpe a intromissão, disse ele, notando seu olhar. Só não gosto quando maltratam os mais fracos. Hábito profissional? Arriscou Valia. Sim. E obrigada de verdade. Sem você. Ele costuma aparecer assim? Perguntou Timofei, baixando a voz. Quando bebe, perde o controle. Já faz tempo que não via. Nos separamos há mais de um ano. A conversa fluiu com uma naturalidade inesperada. Timofei contou que havia servido nas Forças Armadas por contrato e, após a baixa, abriu uma escola de judô infantil. Criava Viera sozinho desde que a esposa morrera num acidente de carro 2 anos antes. Não é fácil ser pai e mãe ao mesmo tempo, suspirou. Principalmente com uma menina. Não entendo nada de laços, vestidinhos. Mas me esforço.
Valia, por sua vez, falou da clínica de Ekaterina Vassilievna, que se tornará uma avó para Polina, e dos planos de voltar a estudar. Sua filha tem sorte com a vovó, comentou Timofei. A Viera só tem o avô paterno, e ele mora no interior, quase não nos vemos. Na hora de se despedir, Timofei fez um convite inesperado. Que tal irmos ao parque no próximo final de semana? Abriu uma pista de gelo. As meninas podem patinar, e a gente fica de olho. Valia quase recusou. Era rápido demais, inesperado demais, mas Polina e Viera já combinavam os detalhes, e algo em seu peito acelerou, traidor. Tudo bem, concordou. Aquele sim marcou o início de uma sequência de encontros. O primeiro no parque virou um segundo, depois um terceiro. As meninas se tornaram inseparáveis. Polina admirava Viera como uma irmã mais velha, e Viera cuidava da pequena com um carinho protetor. Timofei e Ekaterina Vassilievna logo se entenderam. Ele passava lá para tomar chá, ajudava em pequenos concertos pela casa. Em janeiro, os 4 foram fazer bonecos de neve. Em fevereiro, assistiram à feira escolar onde Viera demonstrou técnicas de judô. Ele é um bom homem, esse Timofei, observou Ekaterina Vassilievna certa vez, enquanto Valia arrumava a mesa. Sólido. E a filha educada. Hoje em dia, isso é raro. Valia corou. Somos só amigos, Ekaterina Vassilievna. Claro, claro, a idosa apertou os olhos, maliciosa. Asterisco, mas repare como seus olhos brilham quando fal. Em março, quando os primeiros raios de sol da primavera derreteram os montes de neve e os botões das árvores começaram a inchar de vida, Timofei convidou Valia para um café. Sem as crianças, naquela noite, ela vestiu seu único vestido de sair, um modelo azul claro com gola branca. Passou uma maquiagem leve e sentiu o coração bater descompassado, como de uma adolescente antes do primeiro encontro. Timofei a esperava à entrada, segurando um buquê de flores silvestres, as primeiras do ano. Com um gesto tímido estendeu-as para ela. Sei que é clichê, disse ele levemente constrangido, mas são lindas. São perfeitas, respondeu Valia, sorrindo com sinceridade enquanto aspirava o aroma suave. Obrigada. A noite foi mágica. Falavam de tudo, livros, música, os filhos, sonhos. Relembraram a infância, dividiram histórias de vida. E a cada palavra, a cada olhar, Valia sentia desmoronar o muro de gelo que havia construído em torno do coração depois da traição de Vladislav. Ao acompanhá-la até casa, Timofei parou de repente sob a luz amarela de um poste e tomou suas mãos. Valia, sou homem direto, não gosto de rodeios. Vou dizer como é. Você me agrada muito. E a Polina também. Você e Vera se deram bem. Com Ekaterina Vassilievna, encontrei um entendimento. Faz quase 6 meses que nos conhecemos, e tenho certeza dos meus sentimentos. Ele respirou fundo e soltou sem mais delongas. Valentina Mikhailovna, peço sua mão e seu coração. Case-se comigo. Valia congelou. Não acreditava no que ouvia. Era um sonho belo demais para ser real. Timofei, você tem certeza? Tenho uma filha, um passado complicado. E eu tenho uma filha e esqueletos suficientes no meu armário, respondeu ele, sorrindo. Nenhum de nós é perfeito, Valia. Mas juntos podemos construir algo verdadeiro, uma família de verdade. Para nós e para nossas meninas. Os olhos de Valia encheram-se de lágrimas, não de dor ou medo, mas de uma felicidade que um ano antes lhe parecia inatingível. Sim, sussurrou. Sim, Timofei, aceito. Ele a abraçou com cuidado, como se temesse que ela fosse desaparecer, e a beijou com uma ternura que lhe roubou o fôlego. O vento da primavera brincava em seus cabelos. Algures, ao longe, uma ave entoava o primeiro canto do ano, enquanto em seu peito desabrochava, tímida, a flor de uma nova esperança. Em casa, Ekaterina Vassilievna os recebeu como sempre, com a mesa posta para o chá. Ao ver seus rostos iluminados, entendeu tudo sem uma palavra. Então, minha pomba, conte, disse ela, servindo o chá com um sorriso. O que trazem de novo? Babucha Kátia, começou Timofei, solene, peço a mão de sua Valiucha. Dê sua bênção. A idosa encheu-se de lágrimas, beijou-os repetidas vezes e, sem perder tempo, passou a discutir os detalhes do casamento. No dia seguinte, em seu pequeno apartamento, reuniu-se a nova família, Valia, Timofei, Polina, Vera e Ekaterina Vassilievna. Ao saberem da notícia, as meninas gritaram de alegria e logo começaram a planejar como seria a vida juntas. Agora tenho uma irmã, exultava Polina, abraçando Vera. Uma irmã de verdade. E eu, uma irmãzinha, sorria Vera, olhando para o pai e Valia com uma felicidade que não conseguia esconder. Observando aquela cena, Valia refletia sobre os caprichos do destino. Quem diria que um escândalo bêbado em um centro comercial a levaria àquela felicidade?
Que depois de tantas provações a vida daria uma guinada tão inesperada e lhe presentearia com a família que sempre sonhara. O sol de abril inundava o salão do cartório distrital, refletindo-se no vestido branco simples de Valia. Timofei, incomumente formal em seu terno azul escuro, não tirava os olhos dela. Valentina Mikhailovna Sirova, perguntou a funcionária do cartório, com um sorriso bondoso, aceita tomar Timofei Andreevich Krasny como seu marido? Aceito, respondeu Valia, e apesar da emoção, sua voz soou firme e segura. A cerimônia foi modesta, sem luxo ou ostentação. Poucos amigos, alguns colegas de Valia da clínica e alguns companheiros de serviço de Timofei. Mas os convidados mais importantes estavam ali, suas filhas e Ekaterina Vassilievna. Polina, elegante em seu vestido rosa fofinho, escolhido nas compras que fizeram juntas, não se afastava da irmãzinha Vera, que séria demais para sua idade, emocionava em seu vestido azul com uma faixa branca. Ekaterina Vassilievna, vestida a caráter, com os cabelos cuidadosamente arrumados, enxugava lágrimas furtivas. Por que chora, babucha? Sussurrou-lhe um dos amigos de Timofei, um ex-colega de serviço, homem robusto com postura militar. Choro de alegria, meu rapaz, respondeu ela, sorrindo entre lágrimas. Minha menina sofreu tanto para merecer esta felicidade. Após a pequena recepção em um café, os recém-casados, as crianças e Ekaterina Vassilievna seguiram para seu novo lar, um apartamento espaçoso de 3 quartos em um prédio recém-construído na periferia da cidade. Timofei havia vendido sua parte em um complexo esportivo, que outrora abrirá com sócios, para dar entrada no financiamento da casa. É uma loucura, disse Valia, quando ele lhe contou a decisão. Tanto dinheiro. E se não der certo? Vamos dar certo, respondeu ele, firme. Acredito em nós, Valiusha. O novo apartamento os recebeu com cheiro de tinta fresca e a amplitude de cômodos vazios. Os móveis eram poucos, apenas o essencial, trazido de suas antigas moradias. Mas Timofei já estava no meio da sala, discutindo com as meninas onde colocar a televisão e como organizar um cantinho para brincadeiras. E a senhora Ekaterina Vassilievna, perguntou ele, em qual quarto gostaria de ficar? Há um ensolarado de frente para o leste, e outro mais silencioso que dá para o pátio. O que, Timocha? Protestou a idosa, agitando as mãos. Eu só virei visitar vocês. Não é direito uma família jovem viver com uma velha. Mas Valia e Timofei foram irredutíveis. A senhora é como uma mãe para nós, disse Valia, abraçando-a pelos ombros. Não há força no mundo que nos faça deixá-la sozinha, acrescentou Timofei, pragmático. Além do mais, quem ficará com as meninas quando estivermos trabalhando? Eu dou aulas, Valia está na clínica. Assim todos ficarão mais tranquilos. Os primeiros meses de vida em família passaram como um único dia feliz. Valia mergulhou no trabalho e à noite cuidava da nova cozinha, preparando jantares para sua grande família. Timofei assumiu as reformas e a organização da casa. As meninas passaram a estudar na mesma escola, Polina no primeiro ano, Vera no terceiro, e para a alegria dos pais tornaram-se inseparáveis. Ekaterina Vassilievna floresceu na nova casa. Ganhou seu próprio quarto, claro e aconchegante, com gerânios na janela. Dedica-se a cuidar das netas, fazia compotas, tricotava meias e suéteres quentes para todos. Mas a felicidade, especialmente quando conquistada com tanto esforço, é frágil. As provações não demoraram a chegar. Em meados de outubro, quando as primeiras geadas pratearam a grama, Ekaterina Vassilievna queixou-se de uma dor no peito. Não é nada, desdenhou ela. É a idade, minha filha. Nesta fase, sempre dói alguma coisa. Mas Valia, com sua experiência médica, desconfiou. Convenceu a idosa a fazer exames na clínica onde trabalhava. Os resultados não foram animadores. Era necessária uma cirurgia cardíaca urgente. O custo não é baixo, disse o chefe de cardiologia, folheando os exames com preocupação. Na hospital regional seria de graça, mas há filas. E o equipamento é antigo. Timofei ouviu as notícias em silêncio e agiu imediatamente. Pediu emprestado a amigos, fez um financiamento, entrou em contato com os melhores especialistas. Valia não conseguia acreditar na rapidez e determinação com que ele assumiu. Nós vamos dar conta, repetia Timofei com firmeza, os olhos brilhando de uma convicção que não deixava espaço para dúvidas. O importante é a saúde de Ekaterina Vassilievna. Ela é como uma mãe para nós. No dia da cirurgia, todos se reuniram no corredor asséptico da clínica. Timofei, Valia e as meninas. Polina apertava contra o peito um cartão feito à mão para a vovó Kátia, decorado com flores desajeitadas e um sol sorridente. Vera, séria e concentrada como sempre, perguntava a cada meia hora com a voz trêmula. Papai, a vovó vai mesmo ficar boa?
Com certeza, respondia Timofei, forçando o tom a soar mais seguro do que se sentia. Os médicos aqui são os melhores. Confia neles. A operação transcorreu sem complicações. Ekaterina Vassilievna foi transferida para a UTI, e uma semana depois, já mais estável, passou para o quarto comum. Valia não perdia um único dia. Depois do trabalho, corria para o hospital com potes de comida caseira, frutas frescas e livros de poesia. A idosa protestava, embora sem força. Não se agite tanto, menina. Não sou de porcelana, não vou quebrar. Mas Valia via além das palavras. Notava como o rosto de Ekaterina havia emagrecido, como os cabelos brancos perderam o brilho, como as mãos, outrora ágeis, agora tremiam ao segurar o copo. O medo a apertava o peito. E se ela não se recuperar? E se a força a abandonar? As preocupações, porém, não vinham sozinhas. Quando Ekaterina já mostrava sinais de melhora e os médicos falavam em alta, Valia esbarrou em um problema que jamais imaginaria reviver. Ao sair do hospital, deparou-se com Vladislav no saguão. O homem diante dela era uma sombra do que fora, rosto inchado, mãos trêmulas, olhar vidrado de quem há muito perdeu o rumo. Da beleza arrogante de outrora, nada restava. Precisamos conversar, disse ele, bloqueando sua passagem. Não tenho nada a dizer a você, retrucou Valia, tentando contorná-lo. Vladislav riu, um som gutural que exalava álcool. Engano seu. Ou quer perder a filha? Valia congelou. Do que você está falando? Sou o pai dela. Seus olhos brilharam com algo cruel, quase desvairado. E posso entrar com um processo de guarda. Provar que você é uma mãe ruim, que a abandonou comigo. Você está louco? Valia sentiu o sangue gelar. Quem vai acreditar em você? Vão acreditar. Ele aproximou o rosto, o hálito azedo queimando suas faces. Afinal, sou médico. Ou era. O riso que se seguiu foi um golpe. Preciso de dinheiro, Valia. Muito dinheiro. Um resgate pela sua tranquilidade. Ela voltou para casa em prantos. Contou tudo a Timofei, esperando ver medo ou desespero em seus olhos. Mas ele ouviu em silêncio, apenas os maxilares se contraindo. Então está decidido, disse, quando ela terminou o relato entrecortado. Não daremos um centavo a ele, e a Vera não sairá daqui. Eu resolvo isso. Como? Valia segurou seu braço, assustada. Timosha, não faça loucuras. Ele é perigoso. Não, Valiuka, Timofei balançou a cabeça, os olhos frios como aço. Ele é patético. E há maneiras de lidar com isso. Dentro da lei. No dia seguinte fez algumas ligações. Valia ouviu fragmentos. Problemas com um cidadão, autoridades competentes. Tratamento obrigatório. 3 dias depois, Vladislas foi flagrado vendendo medicamentos roubados do hospital onde trabalhava como auxiliar. A perícia comprovou seu envolvimento com o tráfico, e a justiça determinou internação compulsória para desintoxicação. Como você conseguiu? Valia olhava para ele, atônita, quando Timofei lhe deu a notícia. Velhas conexões, deu de ombros. Um amigo da época do serviço agora trabalha no departamento antinarcóticos. Eles já vinham de olho nele há meses. Vladislav estava nas mãos de agiotas locais, roubava o que podia vender. Nós só aceleramos o processo. Isso é legal? Totalmente, Timofei segurou seu rosto, forçando-o a encará-lo. Prometo, Valiuka, nada fora da lei. Às vezes o sistema é lento, mas as pessoas precisam de ajuda agora. Até ele acrescentou depois de uma pausa. Talvez isso o salve. Em dezembro, Ekaterina Vassilievna recebeu alta. Ainda frágil, mas com prognósticos otimistas. Valia reorganizou seu quarto para que tudo estivesse ao alcance. O chale favorito sobre a poltrona, os remédios na mesinha de cabeceira, um vaso de flores frescas na janela. Que felicidade, minha filha! Suspirava a idosa acomodada em sua cadeira junto à luz do sol. Voltei para casa e todos me esperam. Por isso vale a pena viver. As meninas a mimavam. Polina lhe levava chá com biscoitos, Vera lia trechos de livros em voz alta, e as duas se sentavam ao seu lado para contar novidades da escola. Era Vera, porém, aquela criança silenciosa que perderá a mãe tão cedo, quem mais a comovia. Com gestos cuidados ajeitava o cobertor sobre seus joelhos e sussurrava. Melhore logo, vovó Kátia. Na primavera vamos ao parque, e você me ensina quais flores desabrocham primeiro. Até o ano novo, Ekaterina recuperou forças suficientes para assar seu famoso bolo de maçã. O aroma de canela e baunilha tomou conta do apartamento. As meninas enfeitavam a árvore com enfeites feitos à mão, enquanto Timofei preparava a ceia. Valia, observando aquela cena, mal podia acreditar que aquela era sua vida. Tantos anos de solidão e medo e, de repente, tanta luz. Os testes que vieram depois, as noites no hospital, a ameaça de Vladislav,
só os tornaram mais fortes. Agora passavam as tardes de inverno juntos, jogando jogos de tabuleiro, lendo em voz alta, revivendo filmes antigos. Polina, aninhada no colo de Timofei, ouvia fascinada suas histórias da época do serviço militar. Vera ensinava a irmã mais nova a trançar cabelos e a fazer aviõezinhos de papel. Ekaterina Vassilievna, em sua poltrona, tricotava e sorria, enquanto a lareira, ou o aquecedor, na falta dela, espalhava um calor reconfortante. Foi em fevereiro, quando a última nevada do inverno batia nas janelas, que Valia sentiu os primeiros sinais. Uma náusea matinal, um cansaço incomum. Os sintomas lhe eram familiares. Timosha chamou-o quando ficaram sozinhos na cozinha. Acho que não, tenho certeza. Ele parou, a xícara de chá suspensa no ar. O que foi? Você está doente? Não. Valia sorriu através das lágrimas que afloravam. Acho que vamos ter um bebê. Timofei ficou imóvel. Colocou a xícara sobre a mesa com cuidado, como se temesse quebrá-la. Depois, num movimento súbito, ergueu Valia nos braços e a fez girar pela cozinha. Valiuka, meu amor. Isso é um milagre. O barulho atraiu as outras. Ekaterina Vassilievna apareceu apoiada na porta, as meninas correndo atrás. O que aconteceu? Perguntou a idosa, alarmada. Aconteceu felicidade, mamãe Kátia, respondeu Timofei, depositando Valia suavemente no chão. Vamos ter um bebê. Polina e Vera saltaram de alegria. Urá! Vamos ter um irmãozinho ou uma irmãzinha? Queremos um irmão. Gritou Polina. Meninas, já temos duas, riu Ekaterina Vassilievna, enxugando as lágrimas. Mas como Deus quiser. O importante é que seja saudável. Ela abraçou a todos de uma vez, como se quisesse guardá-los ali, naquele instante, para sempre. Naquela noite, quando a casa adormeceu, Valia ficou junto à janela, observando os flocos de neve dançarem sob a luz do poste. Como a vida pode ser tão imprevisível, pensou. 2 anos antes, ela e Vera dormiam em um barracão gelado, sem saber se sobreviveriam ao próximo inverno. Agora tinham um lar. Um marido que a amava, 2 filhas maravilhosas, uma mãe Kátia, e uma nova vida pulsando dentro de si. Colocou a mão sobre a barriga, imaginando o minúsculo coração que já batia ali. Obrigada. Sussurrou, sem saber bem a quem. Ao destino, a Deus, à própria vida. Obrigada por tudo. Sentiu passos leves atrás de si. Timofei a envolveu pelos ombros, puxando-a para perto. Em que está pensando? Em como tudo mudou, respondeu baixinho. Enquanto felicidade caiu sobre mim de uma vez. Às vezes até dá medo, não mereço tanto. Merece, disse ele firme, beijando sua têmpora. Se alguém merece ser feliz, esse alguém é você, Valiuka. E as provações? Ela virou o rosto para encará-lo. Por que tivemos que passar por tudo isso? Para aprendermos a valorizar isto, Timofei cobriu sua mão com a sua, sobre a barriga ainda plana. E para sabermos que juntos podemos guardar essa felicidade. Não importa o que vier pela frente. Valia fechou os olhos, sentindo o peso das incertezas se dissolver. Porque fosse o que fosse, enfrentariam. Como família. Numa manhã fria de outubro, o choro vigoroso de um recém-nascido encheu o quarto do hospital. Um menino forte, de olhos cinzentos como os do pai e queixo teimoso, anunciava sua chegada ao mundo. Valia, exausta após o parto, mas transbordando felicidade, apertava o filho contra o peito, incrédula de que aquele milagrezinho agora pertencia a ela e a Timofei. Mienka sussurrava, beijando a cabeleira macia. Mia, meu filhinho. Ao lado, Timofei lutava para conter as lágrimas. Sua vida não fora fácil, mas naquele momento, vendo a mulher com o filho nos braços, sentia que cada prova valerá a pena. Obrigado, minha querida, tocou suavemente a face de Valia. Você me deu um filho. Em casa, uma verdadeira festa os esperava. Ekaterina Vassilievna, quase totalmente recuperada da cirurgia, assara tortas e enfeitou o apartamento com guirlandas de papel colorido feitas à mão. As meninas pulavam de ansiedade para conhecer o irmãozinho. Ele é bem pequenininho, indagava Polina, agora uma mocinha de 6 anos, recém-alfabetizada. E vai brincar conosco? Vera, com ar de superioridade de quem já estava no 3º ano, respondia com seriedade. Primeiro ele precisa crescer. Nós vamos ajudá-lo. A chegada do bebê transformou a rotina da família. Noites em claro, cólicas, as primeiras risadas e os primeiros sustos, tudo isso passou a fazer parte de seus dias. Mas ninguém reclamava. Até Vera, que no início sentirá um ciúme discreto do pai com o novo membro da família, logo se tornou a principal ajudante. Quero ser médica como a mamãe Valia, declarou certa noite à mesa. Vou cuidar de crianças. Timofei olhou para a enteada com ternura. Embora ainda não tivesse oficializado a adoção de Polina,
Em seu coração as duas meninas eram igualmente suas. Ótima escolha, Veroca, sorriu Valia. Você será uma médica maravilhosa. Em janeiro, Timofei recebeu um convite para dirigir uma escola esportiva infantil, um projeto novo da prefeitura. O salário era bem maior, as responsabilidades também, mas as oportunidades de crescimento, idem. O que acha, Valiuca? Perguntou, discutindo a proposta com a esposa. Vou dar conta? Claro que vai, respondeu ela com convicção. Você nasceu para organizar, e as crianças adoram você. Valia, por sua vez, retomar a vida ativa. Mia crescia calmo e tranquilo, e a avó Kátia cuidava dele com prazer enquanto a nora realizava um sonho antigo, concluir o curso técnico de enfermagem no período noturno. Chegou a hora de finalmente ter aquele diploma, dizia, curvada sobre os livros à noite. Você será a melhor enfermeira da cidade, incentivava Timofei, massageando seus ombros cansados. E depois, quem sabe, faz a faculdade de medicina, sonhava Valia. Primeiro termino esta etapa. A vida, aos poucos, encontrava seu ritmo. Mia surpreendia com suas primeiras conquistas, virava-se sozinho, sentava, balbuciava as primeiras sílabas. As meninas iam bem na escola e ajudavam em casa. Timofei administrava a escola esportiva com sucesso e até criou uma turma gratuita para crianças de famílias carentes. Parecia que todas as tempestades haviam ficado para trás, até que a sorte preparou mais uma reviravolta. Numa tarde de primavera, enquanto buscava Polina na escola, uma figura aproximou-se delas. Valia demorou a reconhecer, no homem bem vestido e composto, o ex-marido. Vladislav mudara muito, emagrecera, os cabelos nas têmporas prateavam, mas os olhos, agora claros e serenos, eram os mesmos. Olá, Valia, disse baixinho. Desculpe aparecer assim sem avisar. Liguei, mas você não atendeu. Papai? Perguntou Polina incerta, fitando o rosto daquele estranho. Vladislav fechou os olhos por um instante, como se uma dor o atravessasse. Sim, querida, sou eu. Você cresceu tanto. Valia instintivamente puxou a filha para perto. O que você quer, Vlad? Falar, respondeu simplesmente. Só alguns minutos, por favor. Sentaram-se num pequeno café perto da escola. Polina observava o pai com curiosidade, quase sem lembrar-se dele. Vladislav bebia chá, nem mesmo uma cerveja leve, e contava sua história. Após um tratamento obrigatório para o alcoolismo, conseguirá emprego como clínico geral numa pequena cidade a 200 quilômetros dali. Vivendo numa casa funcional, atendia pacientes e fazia visitas domiciliares. Sabe, disse, olhando pela janela, lá foi como se eu renascesse. Silêncio. Ar puro. Pessoas simples, gratas por qualquer ajuda. Sem corrida por dinheiro, sem status. Só trabalho. Trabalho médico de verdade. Valia calava-se, sem saber o que dizer. Havia muita dor e mágoa entre eles. Fiz terapia, continuou Vladislav. Pensei muito em mim e em você, em Polina, em tudo que destruí. Ergueu os olhos, cheios de lágrimas. Não peço para voltarmos atrás. Sei que é impossível, mas preciso pedir perdão a você, a nossa filha, por tudo que fiz, por toda a dor que causei. Estendeu a mão sobre a mesa, mas não chegou a tocá-la, parando a meio caminho. Me perdoe se puder. Valia observava aquele homem tão familiar e tão estranho ao mesmo tempo. Na memória passavam cenas do passado, os momentos felizes do namoro, a amargura da traição, a humilhação, o medo. Mas agora não sentia ódio nem raiva, apenas uma calma certeza de que tudo aquilo ficará para trás. Eu já te perdoei há muito tempo, Vlad, disse baixinho. Senão, não conseguiria seguir em frente. O rancor corrói a alma, e eu tenho por quem viver. Polina, que ouvia a conversa, perguntou de repente. Você é mesmo meu papai? Vladislav assentiu sem conseguir falar. E você não vai mais gritar com a mamãe? Continuou a menina, olhando com seriedade. Não, pequenina, respondeu ele com a voz embargada. Nunca mais. Juro. Então tá bom, anuiu Polina com importância e de repente sorriu, aquele mesmo sorriso que outrora conquistara o coração de Vladislav em sua mãe. Você vem no meu aniversário? Vou fazer 7 anos. Valia viu os lábios do ex-marido tremerem. Se a mamãe deixar, respondeu ele, olhando-a com esperança. Ela hesitou, mas acabou assentindo. Pode vir. Toda criança merece ter um pai. A mão enrugada de Ekaterina Vassilievna cobriu a de Valia com um gesto suave, como se selasse um pacto silencioso. O importante é que todos estamos vivos, saudáveis. O resto, meu bem, se ajusta com o tempo. Aquela conversa marcou o início de uma nova dinâmica. Vladislav não se tornou um membro próximo da família, mas ganhou seu lugar respeitado, sem forçar intimidades.
Uma vez por mês, ele chegava da sua aldeia, buscava Polina para os finais de semana e trazia presentes, doces caseiros, brinquedos de madeira ou livros com capas desgastadas pelo tempo. Não havia máscaras nem fingimentos. Apenas uma convivência tranquila, construída passo a passo em nome da filha que os unia. Até maio de 2020, a vida de Valia e dos seus havia encontrado um ritmo sereno, quase mágico. Misha, agora firme nas perninhas, balbuciava suas primeiras palavras com a teimosia de quem descobre o mundo. As meninas encerravam mais um ano letivo. Polina, orgulhosa com seu primeiro certificado de conclusão do ensino fundamental, e Vera, já no terceiro ano, com cadernos cheios de desenhos e redacões sobre minha família. Timofei, enquanto isso, expandia a escola de esportes. Sonhava com novas modalidades com quadras cobertas, com a chance de oferecer às crianças do bairro o que ele mesmo não tivera na infância. Ekaterina Vassilievna, apesar dos anos que pesavam em suas costas, seguia sendo o farol da casa, sábia, atenta, sempre com uma palavra de conforto ou um chá quente nas mãos certas. E Valia? Valia finalmente seguiu o diploma de técnica de enfermagem entre os dedos trêmulos. Agora ela caminhava pelos corredores da mesma clínica onde, anos antes, esfregara pisos como faxineira. A vida havia dado uma volta completa, devolvendo-o ao lugar onde sempre sonhara estar. Entre crianças doentes com a missão de aliviar suas dores, de segurar suas mãozinhas durante os procedimentos, de ser aquele rosto amável que faz a medicina menos assustadora. Era como se o universo tivesse consertado uma dívida antiga. Uma tarde de maio, quente e perfumada pelo cheiro de terra molhada, a família se reuniu na varanda espaçosa do apartamento. Timofei manobrava um pequeno grelhador elétrico, onde espetos de carne chiavam em sincronia. As meninas arrumavam a mesa com cuidado exagerado, disputando quem colocaria os guardanapos de papel com mais elegância. Misha, concentrado, empilhava cubos de cores vivas, enquanto Valia e Ekaterina Vassilievna cortavam tomates e pepinos em rodelas perfeitas. Sabem em que estou pensando? Perguntou a idosa de repente, os olhos brilhando enquanto observava Valia. Aquele dia na parada de ônibus. Como a vida tece coisas tão surpreendentes. Se você não tivesse adoecido e não tivesse ido parar na nossa casa, completou Timofei, virando os espetos com um gesto praticado. Não existiríamos como família, murmurou Vera, encostando a cabeça no ombro de Valia. E eu não teria reencontrado meu pai, acrescentou Polina, distribuindo os pratos com solenidade. Nem eu teria ganhado um irmão, duas irmãs e uma mãe de verdade, disse Vera tão baixo que mal se ouviu. Valia apertou a menina contra si, beijando-lhe os cabelos. Tudo valeu a pena, meus amores. Cada lágrima, cada medo, nos trouxe até aqui. Seus olhos percorreram a varanda iluminada pelo sol poente. Os filhos, os de sangue e os do coração, o marido que superara todas as suas expectativas, a mulher que se tornará sua mãe quando mais precisou. Misha, como se pressentisse a emoção no ar, levantou o rosto dos cubos e lhe ofereceu um sorriso desdentado, os olhos brilhando de alegria pura. Mamãe, chamou, estendendo os bracinhos. Sim, meu pequeno, respondeu ela, a voz embargada. As lágrimas que insistiam em descer não eram de tristeza, mas daquilo que só quem já perdeu tudo para ganhar o mundo conhece, a gratidão. O sol se deitava atrás dos prédios, pintando o céu em tons de rosa claro, como se a natureza também quisesse celebrar aquele instante. Pássaros distantes cantavam seu retorno aos ninhos, e o ar carregava uma paz quase tangível, como se o próprio universo respirasse aliviado, abençoando aquele pedacinho de felicidade construída não por laços de sangue, mas por escolhas, por perdão e por uma bondade que não conhecia limites.